Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você não é covarde só porque você sente medo? Nós seremos covardes se nós nos entregarmos e deixarmos que o medo manipule e controle as nossas vidas. Hoje eu quero ensinar sobre a libertação do medo e do pavor. Romanos 8,15 é uma grande escritura que nos ensina que o Espírito Santo não veio para nos levar à escravidão do medo, porque o Espírito que agora vocês receberam não é o espírito de escravidão para colocá-los uma vez mais na escravidão do temor, mas vocês receberam o espírito que os adota, o espírito de adoção que os tornou filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba, na verdade, significa papai, se você quiser apenas traduzi-la literalmente. Agora, isso é importante porque ele está dizendo que você é filho de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus, e então, por que nós precisamos ter medo? Se um pai ama o seu filho, ele certamente vai cuidar dele, certo? E o medo vem quando nós não sabemos o que o futuro nos reserva, ou algo aconteceu que nós não sabemos se conseguiremos lidar, e Deus quer que você saiba hoje que Ele sempre vai tomar conta de você se você confiar nele. Eu disse que Deus sempre vai cuidar de você. Quero dizer, como sempre. Essa é uma promessa que eu tenho de Deus para a minha vida. E muitas vezes eu tenho que pedir a Deus para sussurrar isso para mim novamente. Eu vou sempre cuidar de você. Eu creio que Deus quer que você ouça isso hoje e desde que se enraize em sua vida, não importa pelo que você esteja passando, você pode ser mãe solteira aqui hoje com 3 ou 4 crianças pequenas. Ninguém está realmente ajudando você como deveria. Talvez você esteja trabalhando em 3 empregos e você está aqui, você saiu de casa para tentar ter um pouco de refrigério e não há como dizer quanta coisa terá que fazer quando chegar em casa, e talvez um dos seus filhos não esteja se comportando como deveria e a vida realmente não é fácil para você e você não sabe de onde vai vir o seu sustento, mas Deus quer que você saiba hoje que Ele sempre cuidará de você. Amém? Deus cuidará de você. Agora, no mundo em que nós vivemos hoje em dia, há uma grande oportunidade para o medo, não é? E eu estou tão grata por ter uma base da palavra na minha vida hoje, sabe? E por eu não ter que ter medo. As pessoas hoje, às vezes, têm medo de entrar em grandes multidões por causa de todos os bombardeios e tiroteios. Se você olhar para isso do ponto de vista do mundo e você não souber nada sobre a palavra, você terá até medo de entrar numa cafeteria, tomar um café, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E depois há todos esses vírus e doenças que cada vez que aparece tem um novo nome. Atualmente apareceu o tal do Zika vírus. E as pessoas ficam com medo dessas coisas, sabe? Mas Jesus veio para nos tornar livres do medo. E é realmente uma bênção a gente não ter que ter medo dessas coisas. E sabe por que não precisamos ter medo? Porque nós sabemos que estamos nas mãos de Deus. E o ponto importante aqui é, quer seja na vida ou na morte, nós não temos que ter medo, porque honestamente, mesmo se algo acontecesse e terminasse nossas vidas aqui agora, o próximo lugar em que vamos estar é melhor do que esse aqui. Na verdade, eu acho que nós precisamos manter a nossa mente nisso um pouco mais, sabe? Realmente eu acho, eu não penso... Sabe, eu não sei se precisamos sentar e sonhar com o céu o tempo todo, mas eu acho que às vezes não pensamos nisso bastante. Sim, nós não pensamos como vai ser estar na presença de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias, nos dias em que estamos vivendo agora, os corações dos homens irão desmaiar
de medo. Quero que olhemos essa escritura, está em Lucas 21, verso 26. Agora, este capítulo é sobre sinais dos fins dos tempos, então vou começar com o verso 25. E então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá aflição e grande angústia e dor das nações, em grande perplexidade e espanto, sem recursos, em falta, envergonhados, em dúvida, não sabendo para onde ir, com todo o bramido e agitação do mar. Verso 26. Os homens desmaiarão e expirarão de medo e pavor. Não estamos apenas falando sobre medo hoje, também estamos falando de pavor, porque eu acho que se não lidarmos com pavor, nunca vamos nos livrar do medo. Com a apreensão e expectativa das coisas que estarão sobrevindo ao mundo, todos os poderes dos céus serão abalados e eles oscilarão. E então nós veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens. Sim, vamos lá. Com grande transcendência e grande poder, e com toda a sua glória real e majestade com ele. Então, as coisas estão difíceis no mundo de hoje, mas parece que se acreditarmos na Bíblia, quanto mais difíceis elas forem, mais perto nós estaremos de ver o retorno do nosso Salvador. Amém? E estes são tempos difíceis para se viver. Quero dizer, eu estou aqui há alguns anos, quase cerca de 3/4 de século, e as coisas mudaram tão drasticamente. Quero dizer, desde que eu era adolescente, ou desde que eu e David nos casamos, como as coisas puderam ficar tão ruins, tão rápido. Mas a boa notícia é que quanto piores são as coisas, mais perto nós estamos de Jesus voltar e nos pegar. Agora, sabe, nós pensamos, nossa, esse é um período difícil para se viver, mas eu quero encorajar você hoje. Se este é o período de tempo que Deus escolheu para você estar aqui, você tem o que precisa para estar aqui e ouça isso, Deus tem uma tarefa para você. E a tarefa dele para você não é sentar e assistir todo mundo fazer alguma coisa e bater palmas e torcer por eles. A tarefa dele para você é você começar a usar desde já os talentos que ele deu a você para ajudar as pessoas lá fora que estão paralisadas e que não conhecem o Senhor. E quando diz que os corações dos homens irão desmaiar de medo, suponho que poderia significar ataques cardíacos, certamente a parte disso. Mas eu acho que significa ainda mais do que isso. Eu acho que significa que seus corações irão falhar. Acho que isso significa que eles perderão a coragem. Deus não nos deu nenhum espírito de medo, mas um espírito de poder e amor e uma saudável mente e um espírito de disciplina e autocontrole. A Bíblia Amplificada diz, deixe-me lhe dizer de novo, Deus não lhe deu um espírito de medo. Se você tem um espírito de medo em sua vida, isso não é de Deus, é de Satanás. O medo realmente é o principal espírito demoníaco que Satanás usa para afastar as pessoas do seu destino e de fazer o que Deus quer que elas façam. É incrível todas as coisas diferentes de que as pessoas têm medo. Se você pegar uma enciclopédia e olhar a lista de fobias, quero dizer, isso é tão incrível. A lista parece interminável com coisas de que as pessoas podem ter medo. Agora eu quero encorajá-lo esta manhã, antes de irmos para mais longe, que a semente sempre produz a sua própria espécie. Se você plantar a semente de tomate, não terá pimentão. E a palavra de Deus é a semente. Marcos capítulo 4 torna isto muito claro. O semeador semeia, e esse é o Espírito Santo que semeia a palavra. E há diferentes tipos de corações neste lugar aqui hoje. E assim Deus quer que tenhamos o tipo certo de coração para que possamos receber a preciosa semente de sua palavra. Eu vi isso de novo tão claramente esta manhã, quando eu estava estudando, que
Quando nós pregamos sobre algo, vamos apenas dizer como hoje, estou pregando sobre ser liberto do medo e do pavor. E esta semente é plantada em seu coração, que se você a recebe com espírito de mansidão e permanece focado no que está acontecendo aqui, então se você está recebendo isso, você está concordando com isso, eu posso garantir a você que esta semente vai produzir uma colheita de menos medo e menos pavor em sua vida. Quer dizer, eu acho que é simplesmente incrível pensar sobre isso. E assim eu posso dizer-lhe que você tem um bom lugar hoje para ajudar a si mesmo para o seu futuro. Porque apenas ouvindo essas coisas, quando surgirem coisas de que as outras pessoas têm medo, elas não vão incomodá-lo. Você será capaz de ser um testemunho, exemplo para todas elas. Quando perguntarem por que você está com medo, você pode dizer: eu não estou com medo porque eu sei que Deus nos ama e Ele vai cuidar de cada um de nós. Há muitos medos hoje em dia, o medo de se machucar, o medo da morte, medo das doenças, de colapso econômico, perda de empregos. O mundo de hoje é um lugar muito incerto realmente, mas o nosso Deus é sempre fiel. Amém? E seria incrível saber, apenas entre o grupo de pessoas que estão aqui hoje, as conquistas e os testemunhos de tantos avanços que Deus operou e trouxe para a vida de tantas pessoas. Curas de doenças desesperadoras, pessoas que tiveram uma sentença de morte pronunciada sobre sua vida e estão aqui vivas e muito bem e ainda chutando o diabo nos dentes e servindo a Deus. Amém? Isso é simplesmente maravilhoso. Isaías 35. Verso 4, essa é uma escritura que é uma grande promessa para você, eu só quero que você dê uma olhada. Diga aos que têm um coração temeroso e desanimado, sejam fortes, não temam. Eis que o vosso Deus virá e com ele a vingança, e com a recompensa divina ele virá para salvar vocês. Todos digam, Deus está a caminho. Então não vamos ficar muito preocupados com o que está acontecendo no mundo de hoje, sabe? Vamos olhar para os nossos problemas, mas nos fixar em Jesus. Amém? Está bem, quero que olhemos para João 14, 27. Esta manhã eu absolutamente amo João 14, 27, especialmente na Bíblia Amplificada. Sabe? Porque o que eu quero compartilhar com você hoje é... Para todos nós precisamos cooperar com o que Deus quer fazer em nossas vidas, não deixando o medo nos dominar. A minha paz deixo a vocês. Minha própria paz eu agora lhes dou e deixo a vocês. Paz não é uma palavra maravilhosa? Eu gosto do som dessa palavra. Que a paz esteja com você. Isso era o que Jesus dizia quando estava indo embora. A paz esteja com você. Sabe, eu cheguei a um ponto em minha vida, há muitos anos atrás, em que eu pensei, eu não vou viver ansiosa e preocupada e cheia de medo e com raiva de alguém o tempo todo, me preocupando com o que pensam de mim. Eu não acho que vale a pena viver se você não puder ter paz. Eu mencionei um dos meus encontros semana passada que alguém veria os meus sentimentos e, sabe, às vezes quando alguém magoa você, você meio que vai de um lado para o outro entre a mágoa e a raiva. E especialmente se é alguém que faz isso mais de uma vez. Alguém que você devia saber que não é boa coisa. E então... Mas eu me recuso a ficar com raiva. Você sabe por quê? Porque rouba minha paz. Eu não vou desistir da minha paz só porque alguém tem mau comportamento. Eu não vou deixar que tenham a minha paz, roubem a minha alegria e roubem o meu dia. Eu assim quero dizer, eu imediatamente comecei a trabalhar nisso com Deus. Eu disse, olha, nós precisamos de uma conversa porque eu não quero ficar chateada assim. Preciso da sua ajuda e preciso rápido. E sabe, quando você realmente está determinado a não tolerar, deixar o inimigo roubar o que Jesus morreu para te dar, eu quero dizer de novo, quando você está realmente determinado, quando você está determinado
Quando você está determinado, nós nem sempre podemos ter uma vitória porque chamamos nossos amigos para virem orar pelos nossos problemas. Às vezes você tem que lutar contra Golias você mesmo. Você tem que enfrentar os seus gigantes. Então eu digo, e é engraçado, mas isso prova o meu ponto de vista. Quando nós temos um problema, nós precisamos correr para o trono e não para o telefone. Então, quando você está determinado e eu estou determinada a não deixar que o diabo roube o que Jesus morreu para dar a nós, vamos começar a ter muito mais vitória em nossas vidas. A minha paz deixo a vocês, a minha própria paz eu deixo e dou a vocês. Não a dou a vocês como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem se deixem incomodar. Vocês não precisam ter medo. Bem pensamos, não posso evitar. Eu não posso evitar, eu sou preocupado. Eu não posso evitar, apenas tenho medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, algo que podemos fazer sobre o medo, isso é confrontá-lo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o diabo pode vir com medo, mas você sabe o que Deus nos dá? Coragem e ousadia. E isso é maior do que qualquer coisa que o inimigo usa para vir contra nós. Quantos têm um medo em sua vida que precisa se livrar dele? Que tal a preocupação? Preocupação é medo? Quantos de vocês acham que tem pavor de coisas que precisam fazer? Sabe, alguns de vocês estão até com medo de voltar para casa. Realmente, você veio aqui para desfrutar da conferência e você estava tão animado para vir. Você deveria saber quando veio que teria que voltar para sua casa. E assim eu não temeria a viagem de volta, eu apenas ficaria no resplendor. E meditaria e pensaria sobre o que você aprendeu e, sabe, alguns de vocês estão pensando em todas as coisas agora que precisam fazer em casa. E vocês não fizeram porque estão aqui. E se você não for cuidadoso, o diabo vai roubar de você toda a alegria e privilégio de estar aqui porque você está com pavor da próxima coisa que você vai ter que fazer. Eu não vou viver em pavor. Amém? Precisamos começar a nos levantar contra algumas coisas em nosso espírito e apenas dizer não, eu não vou viver assim. Porque eu posso te dizer uma coisa, sua vida real não é a vida em torno de você, é a vida em você. Você pode ter as piores circunstâncias deste mundo aqui, mas se você tiver a paz dentro de você, isto não te incomodará. E você pode ter ótimas circunstâncias e nenhuma paz e ser uma pessoa infeliz. Então não é sobre nossas circunstâncias, é realmente sobre o que nós acreditamos e que nós podemos confiar em Deus e que Ele vai cuidar de nós. Não precisamos saber como, não precisamos saber quando, tudo o que precisamos saber é que Deus é bom e nós somos seus filhos e Ele vai cuidar de nós e de nossas necessidades. E ele diz, não se perturbem nos seus corações, nem tenham medo. Eu amo isso. Não se permitam agitar-se nem perturbar-se a si mesmos. Bom, eu estou recebendo uma responsabilidade aqui, pensei que era só orar a respeito. Parem de se permitir agitar-se, perturbar-se e não se permitam ser temerosos, e intimidados e covardes e nem inquietos. Uau! Que tal isso? Sabe, todo o exército israelense estava fugindo de Golias. E Davi olhou e disse, isto é patético. Quem é ele para vir contra o nosso Deus? Ele estava muito mal equipado no natural para lidar com o gigante Golias. E ainda assim, porque ele teve a coragem de seguir em frente, Deus usou ele de uma maneira poderosa. Você nem sempre precisa ter as habilidades naturais para fazer o que precisa ser feito. Tudo que você precisa é de coragem para ir para a linha de batalha. Você me ouviu? Tudo que é preciso é coragem para a linha de batalha. 1 João 4,18 diz, não há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor traz tormento. E aquele que teme não é perfeito em amor. Agora isso está falando sobre saber o quanto Deus ama você. O quanto Deus ama você. Deixa eu te dizer, eu amo os meus filhos. E não queira mexer com a mãe quando se trata dos seus filhos.
Amém? Isso não é uma coisa inteligente a se fazer. E se os meus filhos tiverem necessidades, estiverem problemas, e houver alguma maneira de eu aliviar o seu sofrimento e ajudá-los, com certeza eu farei. Bem, se nós sentimos assim, como você acha que Deus se sente sobre nós? E o bom disso é que nem sempre posso fazer tudo o que precisa ser feito, porque tenho limitações em mim, mas Ele não tem limitações e todas as coisas são possíveis para Deus. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema não é que Deus não pode resolver. O nosso problema é que nós não acreditamos que Ele pode. Precisamos aumentar a nossa crença e a nossa expectativa. Seja qual for a sua situação aqui hoje, Deus tem a sua resposta. Amém? Deus te ama e suprirá as suas necessidades. Agora, eu quero que você realmente escute o que eu estou para lhe dizer. Libertar-se de alguma coisa nem sempre significa o desaparecimento disso totalmente. Entenda isso. A libertação de algo não significa sempre que você nunca terá que lidar com isso novamente. Não significa necessariamente que isso não virá contra você e você não terá que confrontar. Eu acho que ficamos um pouco confusos sobre esse ponto. Nós pensamos que porque somos libertos de algo, nunca mais vamos senti-lo ou vê-lo ou experimentá-lo novamente em nossas vidas. Eu só quero te dizer, enquanto você estiver no planeta, haverá diferentes momentos em que Satanás virá contra você com medo, porque essa é a sua arma para mantê-lo fora da vontade de Deus. Eu aprendi uma grande lição há muitos anos atrás sobre o medo. E veio através de uma história que eu vi sobre uma mulher que tinha passado por toda a sua vida com medo. Ela não dirigia, ela não saía à noite. Ela era sozinha, ela não tinha amigos. E ela estava falando da situação com uma outra pessoa. E essa mulher era cristã. Eu odeio ver alguém viver com medo, mas para um cristão é muito pior ainda. Porque nós temos a ajuda que nós precisamos. Então ela estava dizendo àquela pessoa: eu vivi durante toda a minha vida com medo, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma vida, e blá, 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 blá. E aquela mulher olhou para ela e disse: bem, o que quer que seja que você quer fazer, por que você não faz com medo? Veja, quem diz que nós não podemos fazer o que nós queremos fazer apenas porque sentimos medo? E então, aqui está o que eu aprendi que foi tão útil para mim, porque você não é covarde só porque você sente medo. Nós seremos covardes se nós nos entregarmos a Ele e então deixarmos que Ele manipule e controle as nossas vidas. Amém? Eu sinto medo em diferentes momentos sobre coisas diferentes, mas eu continuo indo para frente e a coragem, na verdade, é um movimento para frente na presença do medo. Isso é o que significa. Você sente medo, mas você conhece o seu Deus e você não se entrega a esse sentimento. Você sabe que você tem o que precisa para fazer o que você quiser fazer. De certa forma, você pode dizer que o medo tenta ser seu companheiro constante. Eu tive que tomar algumas decisões há muito tempo atrás em ficar com o que eu sentia ou tomar as medidas de fé e descobrir se o que eu estava sentindo era de Deus ou não era. Eu digo, dê um passo e descubra. Eu tenho um monte de histórias que eu não tenho tempo para contar aqui hoje, eu não vou entrar nelas, mas eu estou deixando você saber que só porque você sente medo não significa que é um covarde. A tentação de pecar não é pecado. É pecado quando você se entrega a ela. Outro bom exemplo é estar com raiva e não pecar. Veja, eu costumava pensar que se eu sentisse raiva, então eu estava em pecado. E uma manhã, Dave e eu entramos em uma discussão, eu estava tão bravo e eu tinha que ir pregar naquela manhã, e eu estou te dizendo, pregar quando você está com raiva não funciona bem. Simplesmente não funciona, porque o que está em seu coração vai sair. E você não se divertiu até ter ouvido um pregador irritado. Então Dave foi trabalhar e eu estava sentada lá agora, me sentindo culpada, me sentindo horrível, porque eu tinha perdido a paciência. Agora eu precisava ir pregar. E como Deus me usaria depois de eu ter permitido que isso acontecesse? Alguém já se sentiu assim? Você cometeu os seus erros assim? Ok.
Mas então Deus começou a mostrar-me que o sentimento da raiva é bastante normal. Irai-vos e não pequeis. Como podemos nos irar e não pecar? Veja, só porque você sente raiva, não significa que você tem que agir com raiva. Significa que você pode dizer, eu sinto isso, mas ainda assim eu vou perdoar, eu não vou deixar o sol se pôr sobre a minha raiva e eu vou chegar lá e me comportar piedosamente e assim terei lidado com o meu sentimento. Ser liberto de algo não significa sempre o desaparecimento disso da nossa vida, significa apenas que você tem o que é preciso para enfrentá-lo. Então pare de se sentir culpado e condenado cada vez que você sente algo que você acha que não deveria estar sentindo.